E aí, povo lindo por dentro, Lei de Abuso de Autoridade, parte 4, hein? Sigamos. Não aguenta, para que veio? Vamos lá. Nós estamos falando sobre a 13869, né? Assim, de 2019, a nossa Lei de Abuso de Autoridade. O que nós vamos falar agora não cai, despenca. É muito cobrado, que são os efeitos da condenação, efeitos extrapenais da condenação. Isto cai demais em prova e você precisa saber que nós temos 3 efeitos extrapenais da condenação. Além da pena privativa de liberdade, esses 3 efeitos são cobrados em prova. Um deles é automático e 2 deles não são automáticos. Quais são os efeitos extrapenais da condenação? O primeiro, e que é automático, tornar certa a obrigação de indenizar. Tornar certa a obrigação de indenizar, de reparar o dano. Imagina que um policial militar tenha, em abuso de autoridade, apreendido ilegalmente o veículo de alguém que trabalha como Uber. Concorda comigo? Que enquanto esse veículo estiver apreendido, aquele que o utilizava como fonte de renda vai ficar sem auferir renda, condenado por abuso de autoridade. Um dos efeitos é ter que indenizar a vítima pelo prejuízo que ele teve. Em direito chama de lucro cessante. Ok? Tornar certa a obrigação de indenizar. O Ministério Público, na denúncia, na sua petição inicial da denúncia, faz o pedido e o juiz, ao condenar, estabelece um valor mínimo a título de indenização. Se a vítima entender que aquele valor é aquém do que ele deve receber, a sentença é título extrajudicial, ele ingressa com ação civil pedindo complementação. Entendeu? Tornar certa a obrigação de indenizar é o efeito extrapenal automático. Os outros 2 são perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. E a inabilitação para o exercício de emprego, cargo, função ou mandato eletivo pelo período de 1 a 5 anos. Tanto a perda do cargo quanto a inabilitação pelo período de 1 a 5 anos não são automáticos. São efeitos que dependem de uma condenação anterior pelo crime de abuso de autoridade. A perda do cargo e a inabilitação para o exercício de outro cargo, emprego, função ou mandato eletivo pelo período de 1 a 5 anos só se operam se o condenado agora já tiver uma condenação anterior pela prática do crime de abuso de autoridade. Reincidência específica no crime de abuso de autoridade. E cuidado, você que está estudando há mais tempo sabe que em direito penal há um instituto chamado período depurador. O que é período depurador? Se o condenado por crime anterior já cumpriu pena e já se passaram mais de 5 anos, ele volta a ser primário. Então cuidado com data, porque quando tem data tem questão. Você tem que olhar para que haja perda do cargo ou inabilitação pelo período de 1 a 5 anos em razão da condenação pelo crime de abuso de autoridade. Este que foi condenado agora já deve ter uma condenação anterior pela prática do crime de abuso de autoridade. Ele tem que ser reincidente específico no crime de abuso de autoridade. Mas se ele já cumpriu pena e já passaram mais de 5 anos, ele não é reincidente, ele é primário. Entendeu quais são os efeitos extrapenais? Tornar certa a obrigação de indenizar, perda do cargo e inabilitação para o exercício de outro cargo, emprego, função ou mandato eletivo pelo período de 1 a 5 anos.
A perda do cargo e a inabilitação não são automáticas, porque dependem de condenação anterior pela prática do crime de abuso de autoridade. Entendeu? Simples assim. Olha como o tio facilita para você. Continue acreditando, meu filho. Porque se Deus plantou esse desejo em seu coração, é porque Ele já te viu comemorando a vitória. Creia.